Olá, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma das nossas reuniões magnas de terça-feira. Depois de nós termos ficado uma semana, né? Semana passada nós não tivemos aula, por conta do Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva. Espero que todos vocês tenham aproveitado as sessões do Congresso. Eu, particularmente, achei que não só as sessões estavam muito bem distribuídas, muitos bons convidados internacionais e nacionais, mas acho que a plataforma também ajudou, né? A plataforma foi muito fácil de usar, e eu tomara que todos vocês tenham, dentro das trilhas que escolheram para poder acompanhar o Congresso, tenham aproveitado essa oportunidade de poder ter assistido aula com tanta gente importante na medicina intensiva. Coisas que, de um modo geral, vocês têm que, eventualmente, programar uma viagem para poder ir para fora. O Congresso Brasileiro acaba trazendo isso até vocês, e com essa facilidade e as dificuldades, né, do Congresso ter sido todo online, né, e num horário mais apropriado para quem está com as suas atividades profissionais, sem viagem. Nós tivemos lá os nossos 15 trabalhos, todos vocês apresentaram otimamente. Os 4 trabalhos orais também foram muito bons, e obrigado e parabéns para todos aqueles que apresentaram os seus trabalhos. A gente recebeu vários elogios, isso também foi uma coisa boa. Muito bem, de volta às nossas reuniões habituais. Nós temos 2 coisas importantes para poder discutir hoje. A primeira delas, a gente vai fazer uma revisão rápida de monitorização hemodinâmica e de suporte hemodinâmico. A Sociedade Americana, a Society of Critical Care Medicine, está fazendo 50 anos e tem feito 2 publicações, geralmente uma, nas suas edições ao longo desse ano, tentando fazer uma revisão com muito mais um cunho histórico, de diversos temas, diversos tópicos importantes. Alguns deles nós já revisamos nas nossas reuniões de quarta-feira. Então, a gente aproveitou para poder, já que é um tema importante, é o Jean-Louis Vincent que está escrevendo, de a gente poder aproveitar num momento, numa reunião de terça, e de revisar um pouco esse artigo, né, com 2 metades. O Eduardo vai fazer a primeira apresentação, com muito mais um farol dirigido para trás do barco, para a popa, tentando mostrar para nós a evolução da monitorização hemodinâmica e do suporte hemodinâmico nesses 50 anos. E depois um pouco, uma visão para frente, na proa, tentando, de alguma forma, prever para onde é que nós estamos indo com relação à monitorização hemodinâmica, suporte hemodinâmico, nos próximos anos. E nós convidamos, e a gente teve o prazer do Dr. Nelson Acamini aceitar vir fazer os comentários. O Nelson, para quem não conhece, o Nelson o Acamini acabou meio que indo muito mais para uma área administrativa nos últimos anos, mas ele fez parte importante da minha história, da história da Mirello e da história da medicina intensiva nesses 50 anos. Não digo que ele tenha vivido todos esses 50 praticando a monitorização hemodinâmica, mas quase lá, né, Acamini? E ele tem um currículo extenso, eu tenho o currículo dele inteiro aqui, mas eu não queria ler o teu currículo, Acamini, queria, na verdade,
dizer que você foi importante para mim, foi importante para a Mirella, na nossa formação, porque naquela época, na década de 80, começo da década de 80, na metade da década de 80, a gente não tinha residência de terapia intensiva e a gente tinha que, em algum lugar, aprender a fazer medicina intensiva. Eu tinha feito clínica só e fui tentar aprender alguma coisa lá no Einstein, que era o farol lá naquela época. Quem fazia as monitorizações mais avançadas, e o Wakamin, que era basicamente o responsável, o motor disso. E durante muito tempo ele foi uma pessoa importante para a monitorização hemodinâmica na história da nossa especialidade. Não só por aquilo que ele fazia, mas pela forma diferente como ele pensa, né? E acho que isso tem aí uma relevância. Acho que você é a pessoa que mais poderia contribuir para nós aqui do CPET, fazendo comentário dessas duas apresentações. Não só com a visão para trás, mas principalmente com a visão para frente. O Wakamin hoje lida com tecnologia, ele já esteve envolvido com medicina intensiva, com medicina de emergência, né? Uma época eu queria, de alguma forma, me envolver com medicina de emergência. Eu me lembro que o Wakamin organizou o pronto-socorro do Einstein de uma forma tão diferente que, se eu tivesse tido a oportunidade de organizar alguma coisa, teria feito como ele fez lá em São Paulo. Mas, enfim, ele hoje é responsável muito mais pela área de tecnologia e, atualmente, depois você me corrija, Camille, ele é o diretor da área de tecnologia do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. Já esteve várias vezes lá no CPET, algumas vezes dando aula de monitorização, uma última delas falando de inteligência artificial e Big Data, que são as coisas que o Wakamin tem domínio. Então, ele vai nos ajudar, ou vai liderar depois os comentários. O Rafa está aí, a Mirella também, e eu quero daí ouvi-los nessas duas metades das apresentações. Então, feita a apresentação, acho que estamos com você, Eduardo. A primeira parte da apresentação nós dividimos em duas, né? Eu acho que você vai apresentar a primeira, depois eu abro para discussão. Eduardo. Olá, boa noite a todos. Então, eu sou o Eduardo, sou residente do CPET, estou no segundo ano de terapia intensiva. Eu vou falar então para vocês sobre o mais da parte histórica, assim, da monitorização e do suporte hemodinâmico nesses últimos 50 anos, né? A programação da minha apresentação, nesses próximos 10 a 15 minutos, ela vai seguir a mesma sequência dos tópicos do artigo da Society of Critical Care, e começando então, como eles desejavam apenas aferir a pressão arterial, e houve a necessidade de entenderem melhor o fluxo. Por consequência, então, o débito cardíaco começou a ganhar importância, o conceito de delivery, o consumo de oxigênio começou a ganhar espaço, uma vez que eles tentavam ver mais ao micro, tentavam entender o que acontecia com a célula, né? E nesse contexto mais micro, né, o lactato, então, acabou também tendo um papel de destaque. Assim, então, houve então a importância da perfusão periférica e no aspecto mais micro possível da própria microcirculação. Evidentemente, os dispositivos até então que existiam, né, eles eram muito invasivos. Então, no final, ele faz um apanhado que boa parte das tecnologias hoje em dia deixam de ser invasivas e acabam sendo cada vez menos invasivas e muito mais acuradas com a tecnologia que a gente caminha. Então, lá nos anos 70, né, inicialmente, a monitorização hemodinâmica ela se limitava basicamente à pressão, à mensuração da pressão arterial, a qual dependia fundamentalmente do fluxo e do tônus vascular. Conforme essas variáveis foram sendo aprofundadas, né, outras variáveis hemodinâmicas foram conceituadas, e conforme essas variáveis eram rearranjadas, novos tipos de choque
na verdade, os choques acabaram sendo classificados, né, como Sonntag de Weil e Henning, em 79. Houve um grande marco na separação dos tipos de choque, basicamente pela resistência vascular sistêmica. Os que tinham uma alta resistência vascular sistêmica tinham uma baixa resistência vascular sistêmica. Obviamente, essa forma simplista de dividir o choque, ela não explicava alguns fenótipos do choque. E mesmo com as novas variáveis hemodinâmicas e essas classificações, elas não se encaixavam completamente, muitas vezes como, por exemplo, um choque séptico, que você tinha ali o componente do choque distributivo, evidentemente, mas você também tinha uma cardiomiopatia séptica, então tendo um componente cardiogênico, né, e uma hipovolemia relacionada. Então, só com essa mera classificação da resistência vascular sistêmica, isso apenas não se aplicava. Com isso, a caracterização do tipo de choque apenas pela resistência vascular sistêmica foi caindo em desuso, dando espaço cada vez maior para as variáveis primárias e o débito cardíaco. E falando em débito cardíaco, ali nos anos 70, né, houve destaque, então, para um dispositivo que o Dr. Swan criou, que foi o catéter da artéria pulmonar. Ele atrelou a tecnologia da termodiluição a um catéter que se alojava, então, na artéria pulmonar. É um método que era capaz de medir várias variáveis hemodinâmicas simultaneamente e, com isso, classificar melhor o tipo de choque. Conforme houve uma melhor acurácia, uma melhor caracterização dessas variáveis, surgiu também o conceito do delírio de oxigênio e consumo de oxigênio. Eles perceberam, então, que deveriam, já nesse momento, caminhar em direção ao metabolismo da célula, ver o que estava acontecendo o mais próximo possível da célula. E assim, então, surgiu o conceito de como que o oxigênio estava sendo entregue a essa célula. E com isso, o conceito de delírio de oxigênio e consumo de oxigênio foi construído. E dentre esse conceito, tem o famoso gráfico ali do DO2 crítico, né, a relação VO2-DO2 com o ponto DO2 crítico. E por meio disso, além de classificar o choque, né, percebeu-se também que, dependendo da patologia que o paciente estava tendo, o choque poderia se comportar de diferentes modos, né, como, por exemplo, no choque distributivo, no qual o ponto DO2 crítico é um pouco mais à direita e superior, né. Então, o espaço para o conceito micro foi crescendo cada vez mais. Além disso, além de tentar caracterizar melhor o comportamento da doença, do choque em determinados estados patológicos, o conceito do DO2 também gerou hipóteses como metas terapêuticas, né, como, por exemplo, no estudo de Schumacher, que ele pensava que se você melhorasse o delivery de oxigênio, então você melhoraria a performance desse paciente. No caso, ele pegou alguns pacientes pós-cirúrgicos e ele ofereceu grandes quantidades de oxigênio a esses pacientes. O que ele percebeu foi uma piora da mortalidade desses doentes. Ele realizou um estudo também muito semelhante com o mesmo embasamento fisiológico, que aumentando o delivery de oxigênio por meio do uso de grandes quantidades inotrópicos, ele também iria melhorar esse delivery de oxigênio. O resultado também foi uma piora da mortalidade dos doentes dele. Ainda aprofundando a relação do VO2-DO2, o conceito DO2, perdão, a relação VO2-DO2 e o conceito de DO2 crítico ficaram bem documentados na definição de choque. E com isso, passou-se então a recomendar que se construísse curvas de VO2-DO2 individuais, tentando então já individualizar essa relação em cada paciente. Obviamente, isso não era uma tarefa muito fácil, visto as limitações tecnológicas e das bases fisiopatológicas que a gente tinha para isso, né? Por exemplo, a aferição do VO2 por calorimetria, ela acabou sendo um fracasso por limitações técnicas e uma série de interferências. Então, eles precisavam de um meio de poder expressar a relação VO2-DO2, né, que nada mais indica é o consumo de oxigênio. Então, eles inferiram isso por meio da SVO2, a saturação venosa mista de oxigênio. Entretanto, por limitações também técnicas,
O mais próximo eles conseguiriam da SVO2 era a saturação venosa central de oxigênio, que poderia ser facilmente obtida pelo catéter da artéria pulmonar. Aqui ele cita no artigo um conciso algoritmo de como que a gente interpretava a saturação venosa central de oxigênio, né? Quando ela baixa, poderia ser porque simplesmente a saturação arterial de oxigênio estava baixa, ou seja, o paciente estava no estado de hipoxemia, que poderia ser revertido com o aumento de oxigênio da PIP. Na eventualidade da saturação de oxigênio também está normal, deveria então ser medido o débito cardíaco, né? Que se tivesse baixo, poderia então ser uma falência cardíaca, talvez a necessidade de inotópicos pudesse ajudar, ou então apenas a necessidade de fluidos. Caso o débito tivesse alto, né, deveria então mensurar a hemoglobina, que se baixo poderia ser sanada com transfusões de hemocomponente, e se normal, daí poderia se pensar então em estados de alta demanda de oxigênio, né, como por exemplo um estado de estresse, ansiedade, ou exercício físico ou apenas sedação também. Com o aumento da importância da saturação venosa central de oxigênio, alguns pesquisadores começaram a realizar importantes estudos acerca do tema, tentando extrapolar até mesmo para outras áreas, né? Um deles, Gattinoni, demonstrou então que a saturação venosa de oxigênio baixa não necessariamente se correlacionava com o aumento de mortalidade, como todos pensavam até então. Rivers, em 2001, né, o famoso estudo de Rivers, foi indicado que muitos pacientes com choque séptico apresentavam com uma saturação venosa central de oxigênio baixa, né, quando, na verdade, tradicionalmente, eles esperavam que elas estivessem altas, né. E esse foi um dos motivos que ele criou lá o Early Goal Direct Therapy, né, a terapia direcionada aos objetivos iniciais. E entre esses objetivos, ele visava corrigir a saturação venosa central de oxigênio para 70% em até 6 horas, com o uso de hemocomponentes e fluidos. Ele usava até 3 vezes mais hemocomponente do que no grupo controle. E com isso ele conseguiu demonstrar uma redução da mortalidade. Entretanto, em 2014 e 2015, 3 grandes trials tentaram reproduzir os resultados de Rivers e não conseguiram, né? O estudo de Rivers foi tratado com um certo criticismo por conta que poderia ter algumas limitações ali de metodologia, como, por exemplo, alguns dos pacientes do grupo de intervenção, no qual ele fez, então, um grande componente, uso de hemocomponente e fluidos, eram pacientes que não estavam, por exemplo, com uma saturação venosa central de oxigênio tão longe de 70%, eram pacientes que talvez não tivessem tão graves. E, então, né, você acabava criando um viés nesse sentido. Como ele está se aproximando cada vez mais da célula, né, do comportamento celular em relação ao oxigênio, o lactato ganhava destaque, por ser um marcador da microcirculação, né, da falência da oxigenação tecidual, uma vez que, pelo metabolismo anaeróbico, ele poderia expressar o próprio metabolismo anaeróbico. Em 69, então, propuseram que o lactato poderia ser quantificado nos pacientes com choque, visando prognosticar esses doentes. Como a gente bem sabe, né, o lactato elevado é considerado o pior prognóstico desses doentes. Mas mais do que o valor absoluto do lactato, nos anos 80 eles perceberam que se você reduzisse o lactato, como por exemplo em 10% em 1 hora, poderia ser um indicador de bom prognóstico. Se aproximando cada vez mais da importância da perfusão periférica, nos anos 90, a tonometria gástrica ela começou a se tornar popular por avaliar a perfusão tecidual da mucosa gástrica, né? Então ele já criava-se então uma preocupação em ter métodos para monitorar o tecido em si, né? E essa técnica teve até um estudo que mostrou redução da mortalidade. Entretanto, havia muitos artefatos que dificultavam a interpretação e a aplicabilidade desses dados na prática clínica, e assim o método deixou de ser usado. Todos nós sabemos que a perfusão periférica é de suma importância na monitoração hemodinâmica, e ainda assim a gente carece de alguns métodos, né? Hoje em dia a gente usa o Doppler, né? E ainda em relação à microcirculação, havia a mesma demanda, né? Porque a partir do momento que a gente leva em consideração o conceito do delivery de oxigênio, que nada mais é que uma massa sanguínea dotada de oxigênio que entrega esse oxigênio às células de todo o corpo, ele leva em consideração como que esse oxigênio, como é que a fração do
débito cardíaco que penetra em determinado órgão vai entregar esse oxigênio ao tecido, como que esse oxigênio vai se comportar dentro do tecido. E com o aumento dessa preocupação, novos métodos, como, por exemplo, a monitorização intravital, como da imagem ao lado, acabaram se desenvolvendo. Também tem um laser Doppler, né, que mede a velocidade das células vermelhas dentro dos pequenos vasos. Nesse caso aqui, a imagem ao lado é um microscópio intravital que usa um espectro ortogonal de imagem, e ele demonstra ali na imagem A um paciente em choque séptico, né, extremamente grave, e na imagem B esse paciente se recuperando desse choque séptico um pouco antes de ser estubado, já sem droga vasoativa, já com uma resolução da sua disfunção hemodinâmica. Obviamente, essas alterações se relacionam com disfunções orgânicas e mortalidade, podendo servir como guia nas terapêuticas hemodinâmica à beira de leito. Ao final do artigo, então, ele tenta resumir de uma maneira ilustrativa, né, como que as intervenções nos nossos dispositivos de monitorização hemodinâmica evoluíram nos últimos 40, 50 anos, né, lá nos anos 70, então, com o catéter de Song-Ganz, e hoje a gente com monitores, né, de análise de pulso cada vez menos invasivos, cada vez mais sofisticados e cada vez mais acurados. Ele faz, ao final, né, ele também mostra que várias dessas intervenções, desses equipamentos, né, como o próprio catéter de Song-Ganz, não mostraram alterar a mortalidade, né? Então, o que importa mesmo nesses métodos é saber quando aplicá-los, né, individualizar as situações desses pacientes e sempre tratar eles com certo criticismo. E em seguida ele finaliza então essa abordagem histórica e começa a olhar em diante na parte da monitorização hemodinâmica. Obrigado pela atenção. Ok, obrigado, Eduardo. Então, acho que nós vimos aí rapidamente a evolução dos diversos métodos de monitorização, desde pressão, fluxo, passando por todo o desenvolvimento da utilização na beira do leito do transporte de oxigênio, da oferta de oxigênio, do consumo de oxigênio. Criamos vários algoritmos para poder cuidar desse doente. Cada vez fomos mais em direção à periferia, com lactato, com medidas de perfusão e avaliação da microcirculação. Eu queria te ouvir, então, agora um pouco, Camille. Boa noite. Obrigado novamente por ter aceito aí o nosso convite. E queria que você fizesse aí os teus comentários dessa evolução histórica e, antecipadamente, por que a gente viu tanto desenvolvimento, a gente viu os doentes com choque tiveram o seu prognóstico melhorado de uma forma intensa nos últimos 50 anos, mas tão poucos estudos tenham mostrado uma diferença de mortalidade quando a gente aplica uma determinada tecnologia dessa. Ou seja, não há nenhuma dúvida de que a gente trata melhor choque hoje do que há 50 anos atrás. Mas por que os estudos não mostram isso? Tudo bem? Bom, obrigado aí pela introdução generosa que você fez. Se eu soubesse que você, a Mirella, o Rafael iam ter um papel tão importante aí na medicina intensiva, eu teria até caprichado ali no estágio de vocês, teria feito uma dedicação mais dirigida aí. Obrigado pela introdução. Bom, a exposição que o Eduardo fez, cada palavra que ele falava ali eram uns 2 ou 3 anos da minha vida, e sempre vale uma reflexão. Mas procurando ser só sintético naquilo que você estava comentando, né? Por que tanta evolução? E essa evolução toda acabou resultando em algum tipo de melhora, mas é difícil você caracterizar que essa melhora seja grande o suficiente para repercutir com mortalidade, alguma coisa nesse sentido.
O que eu posso dizer assim, a evolução foi brutalmente grande. A primeira vez que eu medi débito cardíaco na minha vida foi em 1975, e eu media com azul de Evans. E eu era famoso na escola, porque eu era um técnico da técnica cirúrgica, eu era capaz de medir débito cardíaco em cachorro, porco e carneiro. E eu fazia isso, então, puncionando uma veia jugular, jogando azul de Evans no ventrículo direito, quando eu conseguia, e eu puncionava a artéria carótida do outro lado, ia até a raiz da aorta e aspirava 4 ou 5 amostras de sangue num circuito rápido em 30 segundos. Então eu era famoso por causa disso. E nas folgas, nos períodos de folga, assistia alguma aula. Era isso que eu ganhava dinheiro desse jeito nessa época dura da minha vida. Eu almoçava, jantava, comprava livro às custas de ficar abusando dos animais. Bom, no final de 75, um professor da fisiologia cardíaca roubou um catéter de Swan-Ganz, que tinha acabado o doutorado dele lá na Universidade da Califórnia, o Ganz trabalhava por lá, e ele roubou um catéter e trouxe lá para a Escola Paulista de Medicina, e eu passei, acho que os 4 ou 5 primeiros catéteres de Swan-Ganz sem saber que era um. Eu passei e falei, sabe colocar esse negócio aqui na artéria pulmonar? Eu sei colocar. Colocava, nem sabia que era para encher o balão, para você ter uma ideia. Nem sabia que tinha balão. Eu punha o catéter na raça. Enfiava o catéter mesmo, né? Então, não tinha noção mínima do que acontecia. E a progressão foi brutal. Então, o salto daí para eu conseguir ir para o Einstein, por exemplo, nos anos subsequentes, então de 75 até 84. Em 84, a minha grande experiência de passar catéter Swan-Ganz em cachorro me levou para o Einstein para passar em gente, e daí toda a trajetória que você vinha contando. Bom, então acho que a progressão ela foi muito grande, mas eu diria que ela foi muito menor do que poderia ter sido se a gente comparar com outros equipamentos que são assemelhados aí. Depois a gente pode até comentar na segunda parte da exposição. O que eu queria dizer só é que entre você ter uma doença e ser admitido na terapia intensiva, imaginando que você possa ter doença crônica, falências orgânicas aí concorrentes, até você evoluir como óbito ou não óbito, tem uma casualidade enorme, das quais o choque é um pequeno passo inicial só, né? Uma das definições de choque aí, histórica choque é uma pequena pausa no mecanismo de morte. Então, assim, se você tentar morrer e não conseguir, você está em choque. Pode ser que você consiga depois de um mês, um ano. Então, a gente tem um impacto no momento certo, na intensidade certa, nas condições certas para reduzir mortalidade. É lógico que tem muito de casual. A gente diminuiu muito dessa casualidade entendendo a fisiopatologia do choque. Mas eu acho que vai continuar sendo assim. Eu recentemente fiz um levantamento aí rápido das terapias intensivas do Hospital São Paulo, que são bastante, e a gente retrospectivamente conseguiu levantar mais do que 2 décadas. A nossa taxa de pessoas que retornam ao trabalho depois de terem apresentado o choque, no dado histórico, é menos que 10%. 8% das pessoas voltam a trabalhar naquilo que elas faziam depois de um ano, se ela não morreu de um choque e ficou internado mais do que uma semana. Então, se a gente achar que as 92% de pessoas estão desempregadas durante pelo menos um ano depois de ter sobrevivido ao choque, talvez seja pior do que morrer, não é isso? Imagina você ficar desempregado um ano, sequelado de um quadro de choque pós-alta da UTI. Então, acho que a gente tem um longo caminho por percorrer do ponto de vista de evolução tecnológica dos equipamentos e muito ainda por aprender de fisiologia, fisiopatologia, das diversas combinações aí de doença que existem nesse mundo da UTI, para a gente achar que conseguir alguma coisa que seja motivo de orgulho. Você acha que a microcirculação não pegou ainda por quê? Eu acho que a compreensão, né, do que é a macrohemodinâmica, o que é a circulação periférica e a microcirculação, elas têm digamos, uma fisiologia, uma fisiopatologia associada,
em que a macrohemodinâmica a gente entende melhor e sabe o que fazer. A microcirculação é um território mais molecular do que hemodinâmico. Hoje eu tenho a mais absoluta certeza dessa coisa. O fato de que, por exemplo, na microcirculação, sobretudo no território endotelial ali dos capilares, não existe receptor para quase nada, não existe receptor para hormônio, não existe receptor para nenhuma cinina, não existe receptor para nada, e ele tem um funcionamento crítico aí na questão da troca de oxigênio e na eliminação de gás carbônico, dos outros catabólitos, faz a gente ter que enxergar isso num viés que é mais químico do que físico, digamos assim. E nesse aspecto a gente ainda é muito iniciante. Então, aquilo que eu ainda leio um pouquinho faz com que a gente imagine que pressão de pulso, pulsatilidade, é a única coisa que resta do ponto de vista mecânico de atuar na microcirculação. Toda vertente subsequente que possa existir vai ser intervenção de natureza química, molecular, e que a gente sabe fazer muito pouco. Provavelmente vão ser medicamentos dirigidos para a superfície ali de é um glicolípide, né? Por incrível que pareça, o endotélio é uma mistura de açúcar com gordura, quase não tem proteína nenhuma lá. Então, a possibilidade de a gente ter alvos moleculares capazes de interferir com a função glicolipídica passou a ser o horizonte daquilo que a gente possa fazer na microcirculação. E é lógico que a gente está muito longe disso, né? A gente achar que, olhando o OPS, SDF, olhando a hemácia desfilar pela microcirculação, para fazer alguma diferença prática para o paciente, é muito inócuo aí em relação ao que se pode esperar para os próximos anos, né? Ou seja, a microcirculação acaba sofrendo muito mais pelas alterações biofísicas, bioquímicas alteradas do organismo por causa de uma macrocirculação, talvez, em grande parte mal compensada, mas que para poder compensá-la você ainda tem que olhar a macrocirculação. Olhando a microcirculação, isso não vai fazer com que algumas alterações da macrocirculação possam alterar significativamente a microcirculação. Nós vamos ter que esperar que haja alguma intervenção em termos de alguma droga diferente que possa atuar naquela localização. É isso, Camille? Acho que é isso. Acho que isso é a geração do Rafael para adiante, né? Eu recentemente, eu virei um cientista de dados, né? Para quem imagina qual seria a função mais adequada para um semi-aposentado, eu me aprofundei em matemática, estatística e ciência de dados. Mas eu acho que alguém sempre lembra que eu fiz o TI e me repassa materiais, né? Um deles foi super interessante, recente, em que alguém faz uma análise de microcirculação só utilizando o efeito de ressonância de pulso. Então, ele consegue modular a taxa de troca de oxigênio no modelo endotelial ali, mudando a frequência de vibração e imitando pressão de pulso. Então, é muito curioso que, dependendo da frequência de pulso e da intensidade da pressão de pulso, você consegue definir um efeito de ressonância no qual a troca de oxigênio ou a troca de gás carbônico fica otimizada. Ok. Então, olha só que interessante. Eu fico imaginando assim, o paciente entra na UTI, a pressão sobe, a pressão desce, a pressão de pulso sobe, a pressão de pulso desce, a frequência cardíaca sobe e desce. E a gente pensa de uma maneira muito grosseira ainda na hemodinâmica, não tem essa noção de que o tempo cumulativo em que ele teve ressonância, digamos, que é desfavorável para a troca de oxigênio, é que possa ser o determinante final, né, do desfecho, da viabilidade do tecido. Então, é lógico que isso tudo ainda está num grau de detalhamento extremamente refinado para a prática daquilo que a gente faz hoje, né? A gente fala, olha, o paciente ficou hipotenso 2 horas, ponto. Mas isso é absolutamente muito grosseiro para aquilo que a gente espera para achar que quanto tempo a pressão de pulso ou a frequência de pulso possa ter sido desfavorável assim, cumulativamente para produzir um quadro desfavorável. Sem falar na heterogeneidade, né? O cérebro é de um jeito, o coração é de outro, o fígado é de outro, de novo, quem é novo é de um jeito, quem é mais idoso é de outro. Então, acho que não é uma coisa que seja resolvível de maneira satisfatória, de maneira
para a maioria das pessoas, para a maioria das condições, imagino eu. Rafael, tudo bem, Rafa? Quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a Camille? Tudo bem, doutor, boa noite. Boa noite, doutora Camille, uma satisfação estar aqui com o senhor. Boa noite, doutora Mirella. Boa noite, doutor Alvo. Boa noite aos demais. Então, doutor, acho que não tenho nada para comentar. Imagina, gente, quem sou eu para comentar algo perto do doutora Camille aqui? Mas o Eduardo passando pelo histórico ali, acho que é importante o pessoal ver realmente, entre aspas, essa evolução que a gente teve e fechando na individualização. A gente fala bastante, até tive oportunidade de dar alguns cursos com a doutora Camille e aprender muito assistindo a aula do doutora Camille. E por diversas vezes a doutora Camille batia na individualização, né, que a gente tinha que monitorizar o paciente, usar os dados do paciente e ir na individualização. E para que a gente conseguisse absorver melhor a ideia, a hemodinâmica daquele paciente e tentar otimizar, então, o quadro daquele paciente. Acho que o segredo está por aí, o futuro, a gente vai ver na próxima parte, mas o futuro da hemodinâmica, acho que realmente difícil, eu tenho uma dificuldade de prever, assim, na beira do leito. Acho que a gente ainda vai usar bastante macrohemodinâmica para conseguir exercer nosso raciocínio, antes de individualizar no paciente, antes de chegar em microcirculação, que eu acho que o pensamento fica muito mais abstrato. E quando eu comecei meu mestrado, eu comentei minha tese com a doutora Camille, ela ainda brincou, por que você está fazendo isso? É só a gente jogar numa Big Data, num banco de dados, aí a gente já consegue finalizar a tua tese, me dá aqui que eu mando para o pessoal do banco do Hospital São Paulo lá, a gente já finaliza a tua tese daqui a pouquinho. Mas uma coisa que o doutor Camille sempre me falou, e eu sempre reproduzo em aulas, que eu lembro, doutor, que uma vez o senhor falou para a gente, vocês também querem comparar uma ou duas variáveis com uma ou duas variáveis e quer ver se isso aí tem um desfecho duro, mortalidade, sendo que quando você vai comparar uma coisa com a outra, são 1000 variáveis de um lado, 1000 variáveis do outro, isso é difícil da gente, então, chegar à conclusão por que a monitorização hemodinâmica ela não promove ou promove uma diminuição ou aumento da mortalidade, porque não é só a monitorização, são 1000 variáveis de um lado, 1000 variáveis do outro. E eu nunca vou esquecer que a doutora Camille comentou algo assim comigo. Não sei se o senhor lembra, doutor, dessa nossa conversa. Ele provavelmente deve ter 3 ou 4 computadores que estão rodando vários programas essa noite, que vão traçar vários gráficos para ele amanhã, analisando milhares de dados, como ele mostrou para a gente há 2 anos atrás aqui em Curitiba. Então, Camille. Bom, eu me lembro, Rafael, e eu acho que eu ainda mantenho opinião. Então, apesar da substância amiloide acumulada nos neurônios aqui progressivamente, eu mantenho a mesma opinião, né? Acho que a personalização, a precisão, né, a tal da medicina de precisão, ela chega na medicina intensiva. E o que eu acho que vai acontecer nas gerações subsequentes é que a macrohemodinâmica vai ser a automatização fornecida por sistemas de alça fechada, né? Quem vai cuidar da pressão, pulso, perfusão, diurese, essa coisa que era a coisa que a gente se notabilizava, vai ser uma maquineta, e não vai ser nem uma maquineta muito complexa, digamos assim. Então, dar fluido, tirar fluido, dar vasopressor, tirar vasopressor, garantir a melhor perfusão possível, vai ser o trabalho de uma máquina. Acho que uma bomba de infusão qualquer vai acabar tendo essa perspectiva. E daí o diferencial possível de inteligência incremental, acho que vai ser esse grau de personalização. Eu espero que seja assim, para a felicidade de todos. Muito bem. Mirella, tudo bem, Mi? Boa noite. Oi, boa noite. Oi, Camille, tudo bom? Bom te ver depois de tanto tempo. Então, primeiro eu tenho 2 perguntas para fazer para você. A primeira é,
voltando naquela questão da ressonância que você falou, do estudo que mandaram para você e tal. Você concorda que deve haver um sentido fisiológico, fisiopatológico, de que quanto mais cedo e mais rápida a ressuscitação e o equilíbrio hemodinâmico, menos lesão você teoricamente teria na microcirculação e lesão bioquímica e assim por diante. Então, a gente, acho que tem sentido essas orientações macro que a gente dá de hemodinâmica, enfim, de a ressuscitação tem que ser feito o mais precocemente possível, ou não? Bom, eu imagino que a ideia de quanto mais precoce é verdade. Quanto mais precoce você intervir, menos dano você vai estar infligindo. E eu imagino até que a melhora que a gente deve ter produzido aí com a hemodinâmica foi muito mais a gente ter prevenido o choque do que tratado o choque de maneira adequada, né? Eu me lembro dos meus primórdios aí de aluno, residente, profissional de terapia intensiva e como isso se modificou, não? Mas eu acho que é verdade. Quanto mais cedo a gente detectar que algum tecido possa estar tendo um sofrimento a nível da microcirculação e a gente achar que isso é um problema perfusional e achar que isso é conceitualmente choque, maior vai ser a nossa, digamos, boa vontade, invasividade de intervir. Essa é uma regra que não vai mudar, provavelmente não vai mudar nunca. Então, isso é uma mensagem importante aí para todos os nossos residentes, né? E voltando na história da maquineta, eu penso que talvez essa maquineta, ela esteja mais alerta em ressuscitar no tempo certo, de maneira adequada, os pacientes do que a gente faz hoje, no geral, né? Então, eu acho que talvez isso vá ser um upgrade, porque eu acho que na média, né? Talvez em boas UTIs, enfim, a gente consiga fazer isso com a presteza necessária, mas eu acho que, na média, a gente faz mal isso. A outra pergunta que eu tenho para você, e daí o Álvaro também, você acha que mortalidade, desfecho de mortalidade, é o desfecho certo a ser medido com uma intervenção que não é curativa, que não é terapêutica? Então, eu acho uma aberração terrível, né? Quando eu faço algum tipo de análise, é comum que alguém peça para mim fazer algum tipo de análise, sobretudo quando envolve bancos de dados que são muito grandes, né? Eu faço com um peso no coração, com a alma doída, né? Você fala, olha, eu vou mexer no paciente a hora que ele pisou na UTI, e eu quero saber se ele vai morrer ou se não vai morrer, o que é uma absoluta casualidade probabilística, não tem nada a ver com isso. Então, é assim, se você achou que a perfusão está ruim, que alguma coisa está ruim, o máximo que você pode dizer, ó, aquela coisa que eu achei que está ruim melhorou. Isso vai ter um impacto na mortalidade ou não, é um exercício de ficção muito grande, né? Então, eu sou um dos adeptos de que o desfecho duro, é lógico que ele deve ser sempre considerado, mas ele deve ser considerado à luz de um protocolo que está intervindo sobre todos os fatores determinantes, ou não, né? A gente reverter hipotensão ou reverter hipoperfusão é diferente de reverter taxa de oxigenação, taxa de depuração de catabólito, taxa de morbidade e mortalidade, né? Então, eu diria que muitas das coisas que eu escrevi, ou muitas das coisas que eu publiquei, ou trabalhos que eu desenvolvi, utilizam desfecho duro por uma imposição, digamos, acadêmica, ou um certo modismo. Mas quando eu paro para ler, as coisas que me guiaram, que me orientaram, aquilo que me fascinou, era uma coisa bastante diferente disso. Bom, e o meu último... Desculpa, Álvaro, só quero fazer um comentário, meu último comentário daí. Meu último comentário é que, apesar de ser uma história de monitorização de 50 anos, são aprendizados que são complementares e que são utilizados até hoje, dependendo do contexto, da situação, da customização. Então, eles não foram abandonados, né? Foi um crescendo
de monitorizações, de informações fisiopatológicas, enfim, e de variáveis hemodinâmicas que foram acopladas ao longo desses 50 anos. Acho que isso é importante, né? Nada disso foi completamente abandonado, de fato. Era isso. Valeu, acho que nós temos que andar, porque nós ainda temos uma outra reunião posteriormente. Acho que agora vamos olhar para frente. Alisson, você já está aí, Alisson, com a tua aula? Doutor, boa noite. Boa noite, estamos com você. Está conseguindo me ouvir? Sim, bem. Ótimo. Então, passado aí a primeira parte do artigo, né, eu fiquei responsável por apresentar a segunda parte, tá? E a gente passando, né, vendo para trás, agora o nosso objetivo é olhar para frente e para o futuro, né? Então, a segunda parte vai falar sobre a atualidade, como que a gente faz essa monitorização hemodinâmica durante a administração dos principais intervenções terapêuticas no choque, né? Então, a gente continua aí o mesmo artigo. Lá em 69, né, o Max e o Herbert, eles colocaram como uma terapia VIP para pacientes que estivessem em choque, né? Ou seja, são os 3 principais pontos que a gente precisaria avaliar para fazer a terapêutica, né? Além disso, essa monitorização nesses 3 principais pontos seria a ventilação, a infusão de volume e a necessidade de aumento de bomba, né? Então, o primeiro ponto é a monitorização na parte ventilatória, né? Pode não parecer intuitivo nesse primeiro momento, no manejo hemodinâmico, que o foco seja na ventilação, mas a gente precisa relembrar lá da fórmula do delivery de O2, que é dependente de oxigênio para fazer essa restauração, né, do DO2 adequado, tanto na saturação quanto em menor parte na pressão arterial de oxigênio. Então, nesse sentido, a monitorização da saturação e do VO2 é extremamente fundamental na forma de você administrar o oxigênio e você indicar, por exemplo, uma ventilação não invasiva ou uma intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. O segundo ponto que traz o artigo, que é a principal, onde eu vou levar mais tempo para fazer os comentários, né? Então, essa administração de fluidos é um componente essencial em todas as formas de choque, principalmente naqueles choques que são hipovolêmicos ou distributivos, mas também a gente pode lembrar daqueles pacientes que estão em choque cardiogênico, que também necessitam de uma quantidade de volume, né, uma quantidade de fluido. O quanto de fluido que deve ser dado é um tópico de intensa discussão, né? Se a gente relembrar aí recentemente o nosso novo guideline de sepse, existe essa sugestão, né? Mas ainda com grau de recomendação moderada, né? 30 ml por quilo de infusão de cristalóide EV. E então, essa quantidade de líquido a ser administrado deve ser orientada através de uma monitorização hemodinâmica e principalmente individualizada para cada paciente. E aí a gente vai passando por todos os mecanismos de monitorização, né? O primeiro e o mais básico, a monitorização da pressão arterial médica por si só é suficiente quando o tônus vascular ele está preservado, né? Mas em subgrupos, principalmente no choque séptico, onde o débito cardíaco ele pode aumentar muito mais que a pressão arterial. Assim, então, as alterações da pressão arterial médica pode não rastrear de forma confiável, uma vez que você faça uma prova volêmica, por exemplo, né, nesses pacientes que estão em choque séptico. A segunda forma que a gente pode fazer essa avaliação é através da mensuração da pressão venosa central, né, que nos dá conforto quando a gente tem extremos de valores de pressão venosa central, né, que a gente pode fazer a infusão de volume em pressão venosa central baixa, aumentando a confiança que a administração de fluido será segura. Mas isso não se deve ser feito só com uma única medição. Ele não é um bom indicador
para a gente avaliar fluido responsividade. Então, esse artigo ele nos mostra que alterações da pressão venosa central durante a administração de um bolos de fluido, eles fornecem informações mais seguras e mais úteis sobre a tolerância à fluido responsividade, né? Claro que flui uma pequena quantidade de fluido em um curto período de tempo, né? Isso enquanto você passa a mensuração, a monitorização da pressão venosa central. Aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica, a gente pode ter uma indução de variação do volume sistólico ou da pressão de pulso arterial. E que se ocorrer essas variações, a depender, é provável que esse paciente seja dependente de pré-carga, que ele seja fluido responsivo, né? Seja aquela variação de volume sistólico acima de 13%, ou uma alteração da pressão de pulso arterial, né, em torno de 10 a 12%. E que isso, durante a administração de fluidos, essa diminuição da variação de pressão do pulso arterial se correlaciona inversamente com o aumento do débito cardíaco. Mas a gente precisa relembrar, né, que isso, devido à sensibilidade e especificidade, seriam em pacientes que estejam em ventilação mecânica, extremamente sedados, bloqueados, sem nenhuma alteração, nenhum movimento respiratório em ventilação mecânica, que estivessem ventilados em 8 ml por quilo, sem nenhuma arritmia cardíaca e sem nenhuma insuficiência ventricular direita. Então, isso são um grupo muito, muito limitado de pacientes para que a gente conseguisse fazer essa mensuração. E aí, aqueles pacientes que não estejam em ventilação mecânica, que estivessem em ventilação espontânea, né, a gente poderia fazer a manobra de elevação passiva das pernas, né, onde você precisa ter uma monitorização do débito cardíaco através, por exemplo, de um ecocardiograma, um Doppler esofágico, ou avaliação pelo contorno de pulso, né, onde você vai colocar o paciente em 45 graus, no decúbito dorsal, e depois fazer a manobra de elevação passiva das pernas também a 45 graus. E isso, pacientes seriam fluido responsivo se tivesse uma alteração, um aumento de 15% do débito cardíaco. Mas isso, né, o lado bom é que a gente não faz fluido nesse paciente, então, através só do aumento do retorno venoso, a gente conseguiria fazer essa avaliação da fluido responsividade, mas que teria duas principais grandes limitações, que seria representar um estímulo do paciente não sedado, ou seja, fazendo uma resposta adrenérgica independente do estado de fluido, e se o paciente fosse fluido responsivo, o aumento do volume sistólico é muito transitório, e nesse caso a gente precisa de outros parâmetros de monitorização. E aí, né, é uma grande questão que o artigo traz, né, e escolhas dos fluidos permanecem um tópico altamente controverso, né, se a gente lembrar, recentemente, o Guideline de Sepsis, ele ainda traz como soluções balanceadas, né, mas ao mesmo tempo a gente tem um recente estudo brasileiro, né, e não houve alteração de mortalidade, nem de indicação de lesão renal aguda, né, mas que também, ele comenta que também não faz parte dessa discussão do artigo, né, mas que novos artigos vêm pela frente aí para que a gente saiba melhor sobre qual fluido indicar nesse tipo de pacientes, né. Como um artigo histórico, a gente também, ele comenta sobre hemotransfusão, ele relata que com a indicação de transfusão menores de 10 houve uma diminuição de excesso de transfusões, mas também a gente não pode só indicar quando a hemoglobina está abaixo de 7, né? Tanto é que nesse estudo de 2014, no New England, ele comenta que em hemoglobinas entre 7 e 9, a gente precisa individualizar, né? Fazer uma avaliação da idade do paciente, fazer uma avaliação do estado hemodinâmico e de comorbidades cardiovasculares. E nos extremos, a gente indica ou não indica a transfusão.
Bom, e o terceiro ponto lá, que foi comentado na avaliação de pacientes em choque, seria o aumento da força, né? Um aumento aí com a escolha de vasopressores, né? É sabido que a noradrenalina é um vasopressor de escolha, né? E que a gente precisa relembrar que o vasopressor ele pode diminuir o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, principalmente circulação estânica e circulação renal, né? Ao longo desses 50 anos, o uso da dopamina era uma prática, né? Mas que isso foi amplamente abandonado, e que outros vasopressores, como vasopressina, cardipressina, ainda tem controvérsias aí na literatura, e que precisa ter uma monitorização muito adequada do débito cardíaco por um risco de redução desse débito cardíaco com o uso de outras drogas vasoativas, né? E aí a gente comenta, né? Anteriormente a gente falou sobre pacientes hipotensos, né? Então, os estudos mais recentes, eles mostram que a hipotensão arterial ali deve ser evitada em todos os casos. Então, o mais precocemente possível, se indica o uso de droga vasoativa para restaurar a pressão arterial média, né? Mas que a gente não tem nenhum alvo globalmente aceitável foi identificado, e que, nesse caso, dados personalizados devem ser considerados, né? Todos aqueles pacientes que têm uma história de hipertensão arterial sistêmica, com o processo atual do paciente e o estado hemodinâmico. E com relação aos inotrópicos, né? A dobutamina continua sendo um agente inotrópico de escolha em caso de insuficiência miocárdica, e os inibidores de fosfodiesterase, como o mirrinone e levozimendan, eles ainda precisam de estudos e que podem encontrar no lugar de tratamento de choque cardiogênico, mas que a gente não pode extrapolar, né, isso para os outros tipos de choque devido aos seus efeitos vasodilatadores, né? Então, choque hemorrágico, choque séptico também, tá? Bom, isso foi o atual, e aí, por fim, o artigo ele traz um olhar para frente, né? Como que a gente poderia fazer toda essa avaliação, toda essa monitorização em pacientes com choque, né? Então, o futuro. E, então, ele comenta sobre novos sensores, que são sensores minúsculos, flexíveis, não invasivos, de monitorização contínua, né? Aqui eu trago uma figura de um sensor, né, para fazer a monitorização com a pressão arterial média, ligado a algum software, que poderia já avaliar continuamente sem necessidade de invasão. E também o uso de ecocardiografia, né, com menores sondas, com dispositivos menores, e com isso a gente conseguiria fazer a avaliação bulêmica do paciente, conseguir fazer contratividade cardíaca, né, e principalmente reduzindo aí o tamanho e a facilidade aí do dispositivo, né. Também ele comenta sobre a inteligência artificial, né? Com esses dados aí, a gente poderia colocar tudo em banco de dados, você fazer uma prévia seleção, indicar quando o paciente teria sinais de choque, interpretar todos esses sinais e até mesmo iniciar uma terapia apropriada, né? Mas ele também comenta que todos esses dispositivos aí são caros, em alto custo, e que com o passar do tempo precisa ter novos estudos, novas tecnologias para que conseguisse reduzir esses custos e que a gente conseguisse colocar isso dentro das nossas UTIs. Então, por fim, né, o artigo ele conclui que existe uma necessidade de estudos muito adicionais, né, para determinar a melhor forma de inserir todas essas inovações em pacientes criticamente enfermos. Obrigado. Obrigado, Alisson. Assim, tentando fazer um resumo rápido, acho que a primeira parte houve uma revisão histórica da evolução das formas de monitorização e da maneira como nós podemos classificar as diversas formas de choque e classificar, eventualmente, e estudar e entender o estado hemodinâmico de cada doente de uma forma cada vez mais particular num determinado momento. E nessa segunda parte,
desde aquela descrição inicial do Weil, da terapia VIP há 53 anos atrás. A gente vem utilizando para poder compensar, tratar um doente com estado hemodinâmico alterado e no estado de choque, a terapia VIP, a terapia VIP, a ventilação, infusão, bomba. E agora acho que entramos nesse esquema de você tentar identificar com os diversos modos de monitorização, personalizar a forma de fazer infusão de líquido, principalmente com as técnicas de avaliação de fluido responsividade, que eu acho que isso está bem disseminado entre nós. Vocês estão me ouvindo ou não? Nós bloqueamos. Estão me ouvindo? Estamos. Sim, ouvindo. E também a administração de sangue, a administração de droga vasoativa, cada vez mais precoce, acho que tudo isso evoluiu. Mas eu queria te aproveitar mais, Camille, você que pensa de uma forma muito mais dinâmica e para frente do que o Jean-Louis Vincent, então muito mais coisas do que estão escritas aí. O que a gente já tem de wearables, de coisas que a gente pode utilizar de uma forma menos invasiva para poder utilizar como sensor para poder fazer essa personalização da infusão, da administração de droga vasoativa, da compensação hemodinâmica do doente. O que a gente já tem de inteligência artificial, que eventualmente pode nos ajudar a poder pensar, ou, como até a Mirella falou, que eventualmente melhorar de forma significativa o desempenho da compensação desses doentes, que já estejam disponíveis ou que você acha que que nós vamos poder utilizar num curto espaço de tempo? Bom, eu vou ser rápido aqui, porque a gente avançou bastante no tempo, né? Eu diria assim que o primeiro aspecto que é interessante é que qualquer alvo terapêutico na terapia intensiva, daqui por diante, se possível, ele deve ser funcional. O número vai ser só um número de referência para você ter um pontapé inicial, mas o critério final, o alvo terapêutico vai ser sempre... O critério diagnóstico também vai acabar sendo funcional. Bom, do ponto de vista prático, está acontecendo uma revolução mundial que no Brasil ainda não chegou, que é o 5G. Tem uma coisa interessante do 5G, que é assim, as tecnologias de comunicação, aí 3G, 4G, elas foram um impacto grande na central de comunicação, no data center. Agora, o 5G, ele é interessante porque ele tem o conceito de microrede, ou seja, o principal avanço, a principal utilização e a principal facilidade, a redução de custo, ela está na outra ponta. Então, ela está em todos os eletromédicos que a gente possa imaginar e que tinha dificuldade de fazer integração, né? Hoje você tem um ventilador, um monitor, uma bomba de infusão, e você colocar isso tudo numa rede de informação exige, em geral, comunicação via cabo. Se você imaginar que você vai grudar na via de saída de qualquer eletromédico uma coisinha, e essa coisinha vai conversar com uma outra coisinha que está ali do lado, e você vai poder coletar essa informação e processar do jeito que você quiser, é essa revolução que está por vir. Uma etiqueta aí de rede de curto alcance 5G, ela custa alguma coisa da ordem de 30 centavos. Então, imagina você grudar uma coisinha que custa 30 centavos no seu ventilador e ele acabar transmitindo para você de maneira integrada com os outros eletromédicos como se fosse uma planilha. Imagina você ter uma planilha de dados que você tem lá na coluna tempo, e é um tempo contínuo, e todas as 1000 variáveis ali que o Rafael estava comentando, elas vão entrar ali de maneira contínua a esse preço de mercado. Então, acho que esse que é o grande lance momentâneo. A machine learning, ela é a forma básica aí da gente conseguir abarcar basicamente complexidade e um número de variáveis muito grande. Então, coisas complexas, coisas que têm relacionamento não linear, múltiplas variáveis e, sobretudo, múltiplas dimensões na análise,
é o domínio da machine learning. Então, a gente brinca, quem faz ciência de dados, brinca que a medicina já deve ter descoberto tudo aquilo que é banal. Tudo que é banal a gente já descobriu. Tudo que tem relação linear a gente sabe. Ó, se sobe a temperatura, sobe a frequência respiratória. Então, todas essas coisas que são banais a gente sabe. O que é mais complexo, o que não é linear e que tem que ser analisado as múltiplas dimensões ao mesmo tempo, está por sair na machine learning. E o jeito de coletar está intermediado agora por 5G. Então, qualquer ecocardiógrafo, qualquer dispositivo diagnóstico ou terapêutico vai funcionar em rede. Só queria falar 3 coisas aqui que me marcaram muito e que são tecnológicas e estão dentro desse mundo de perspectiva, né? Em 2019, eu fui para o Japão, e eu nunca tinha ido. E eu fui para o Japão e tive a chance de, durante um dia, ficar visitando as UTIs que estão vinculadas ao Hospital Universitário da Universidade de Tóquio. E daí lá eu aprendi 3 coisas. A primeira coisa que eu aprendi foi assim, eu perguntei para um residente lá, que tipo de fluido vocês utilizam? É soro fisiológico? É soro... E ele olhou para mim como se eu fosse um extraterrestre. Ele falou assim, a gente usa aquilo ali, ó, e apontou para uma máquina. O que aquela máquina faz? Todo dia de manhã, o enfermeiro coleta uma amostra de sangue, umas gotinhas de sangue, e joga na máquina. E a máquina te devolve uma solução que é isoosmótica e isooncótica, igualzinho a que está no plasma do paciente. E sempre foi assim faz 20 anos. Então, o japonês, pelo menos os da Universidade de Tóquio, não sabe o que é Ringer lactato, soro fisiológico. Ele sempre usou solução absolutamente compatível com a do plasma do paciente. Essa é uma. A outra espetacular que eu achei, que vai completamente, é chocante para a gente, eu vi um paciente edemaciado, que é nenhuma novidade na UTI. O que eu nunca tinha visto é o que fizeram com o paciente edemaciado. O que fizeram com o paciente edemaciado com falência de vários órgãos? Colocaram um macacão elástico nele. Qual que é o argumento? O argumento é que a compressão faz com que o interstício diminua. Intersticial. Isso, e ele fica poliúrico. E eu fiquei lá 2 horas para ver se ele urinava mesmo, e ele urinou brutalmente. Daí eu fico pensando assim, por que a gente não fez uma coisa... Mas durante algum tempo se colocava o doente dentro de uma banheira, né? Pois é, eu me lembrei disso. Lembrou disso? Que os doentes com cirrose hepática muito edemaciada, a gente colocava numa bandeira e revertia. A gente não colocava, eu nunca coloquei, mas revertia a síndrome hepatorrenal. Então, existem essas intervenções, eu vou parar nessas 2 que são as mais significativas, e que tem a ver com hemodinâmica, com a intervenção que a gente faz, que tem fundamento, que potencialmente funciona, mas para ver como não temos ainda, digamos, uma disseminação grande das informações ao longo do planeta como um todo, né? Ao longo dos estados, né? De São Paulo para o Paraná já temos lá alguns modismos aí regionais, né? Mas eu acho que muita coisa está por surgir. A Mirella está com a razão. Tudo aquilo que é meio chato, repetitivo, tudo aquilo que exige alerta, tudo aquilo que é muito complicado, a inteligência incremental aí do intensivista com a máquina vai acabar cobrindo. Legal. A Camille, quero fazer uma correção daquilo que você falou. Você não foi para o Japão em 2019 a primeira vez, você foi em 2017. Pode ser, pode ser. Acho que você está... A única coisa que eu sei foi um ano ímpar. É que nós lhe convidamos para poder participar do Congresso Mundial. É verdade, é verdade. E você não pôde participar porque você estava indo para o Japão ser condecorado como sendo o único a Camille. Né? Eu sou a Camille mais velho do planeta. Rafa, algum comentário, Rafael? Oi, doutor. Não, sem nenhum comentário, eu queria só agradecer muito aí a presença da doutora Camille também. Tá bom, Mirella, você fecha aí, fique à vontade. Não, então, meu último comentário sobre essas
essa parte, a segunda parte, é que muitas coisas estão por vir, inteligência artificial, enfim, máquina e tal, mas notem que as nossas terapias para choque, reposição volêmica, elas continuam as mesmas. Faz quanto tempo? 70 anos, sei lá quanto, desde que eu nasci, que eu soube, o soro fisiológico, o Ringer lactato, nem o Plasmalite ainda emplacou completamente, e não saímos da dopamina e da noradrenalina, que já saiu do mercado, já voltou para o mercado, e nada de novo. Então, a gente, definitivamente, a gente precisa de outras abordagens, que seja a elástica aí do macacão elástico que o Akamine falou, ou outras, porque as nossas terapias, infelizmente, para o manejo do choque, do ponto de vista hemodinâmico, elas são as mesmas uma vida inteira, né? Então, infelizmente, o nosso arsenal terapêutico ele é limitadíssimo. Acho que era isso que eu queria chamar a atenção, né? Mas, assim, numa revisão de 1955 do Circulation, do Max Weil, de choque circulatório, basicamente ele já dava uma introdução do que seria depois as 4 formas de choque, que só foram entendidas mais de 10 anos depois, e também com a terapia de Ringer lactato, adrenalina ou fenilefrina, que se usava muito naquela época. Já se discutia se corticoide era bom ou não, estou dizendo isso em 1955. As coisas, as intervenções mudaram um pouco, mas o prognóstico dos doentes melhorou significativamente. Acho que o que se ganhou com a monitorização, com os diversos métodos de monitorização, foi uma compreensão fisiológica, fisiopatológica das diversas formas de choque. Tudo aquilo que a gente entende hoje das diversas formas de choque foram descritas com a utilização do catéter de Swan-Ganz, mesmo que a gente não utilize isso na beira do leito, de uma forma rotineira, todo o conhecimento que a gente tem para poder aplicar depois na beira do leito de uma forma inteligente, elas foram obtidas a partir dessas diversas formas de monitorização, e a gente aplica essas diversas formas de intervenção de uma forma cada vez mais particular, cada vez mais personalizada. Acho que é importante passar essa mensagem para todo mundo de que conhecer fisiopatologia, conhecer essas diversas formas de monitorização, as diversas formas diferentes de se fazer as intervenções, elas são importantes para o prognóstico clínico dos doentes. Algum comentário final, Akamine? Não, acho que está tudo certo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado pela paciência de vocês aí que ficaram me escutando aqui. É sempre um prazer. Eu acho que nós precisamos de marcar uma vinda tua para Curitiba, agora que pode, no ano que vem, daí para poder falar de alguma forma de interpretação de múltiplos dados, de machine learning, aquilo que você quiser falar, vai ser um prazer te escutar numa outra nova reunião aqui em Curitiba no ano que vem, se você aceitar.